Sejam bem-vindos aí a galera do oitavo ano a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 e o capítulo 26, né, falando aí sobre o segundo reinado, e já no 26 aí nós vamos falar aí sobre sobre a crise, né, do Império, enfim, vai levar e apontar aí para a República, tá? A proclamação da República, o golpe que tirou o Dom Pedro II do reino, tá? Do trono, beleza? Então, nós já falamos sobre o golpe da maioridade, nós já falamos aí sobre como foi o governo de Dom Pedro II, mas a partir da metade aí do século XIX, nós vamos enfrentar, nós vamos ver aí uma graves mudanças, grandes, na verdade, grandes mudanças acontecendo dentro do governo de Dom Pedro II, tá? Assim como a guerra do Paraguai, né? A questão Cristine, né? A falta de apoio de Dom Pedro pela vinda aí dos setores mais tradicionais da burguesia e também do exército, tá bom? Mas podemos aí iniciar falando um pouco sobre que naquela época, né, lá na primeira metade do século XIX, nós temos aí nessa época, né, uma excelente condição do plantio do Vale do Paraíba, do café, né, que passa a ter aí uma predominância nas exportações do Brasil, onde fez com que onde a balança comercial do Brasil se tornasse favorável, né, até mesmo com as grandes exportações do café. Tá? O Brasil ele começou a exportar mais do que importar, né, tendo aí a chamada balança comercial favorável. Ao fim, né, de proteger seus negócios, os fazendeiros de café viam aí com os maus olhos as tentativas de qualquer lei que favorecia a abolição da escravidão. Por isso, os latifundiários eles apoiavam a vinda de imigrantes e também, especialmente aí, italianos, para trabalhar nos cafezais. Em decorrência do crescimento da exportação do café, são construídas as primeiras ferrovias que fizeram aí nascer várias cidades, né, que antes eram pequenos povoados, começaram a se desenvolver grandes cidades, tá, em torno aí de Santos, Rio de Janeiro, que passaram a prosperar muito com o desenvolvimento, tá? E também a chegada dessas ferrovias. Nessa época começaram aí a ser montadas as primeiras fábricas no Brasil, ainda que de forma bem isolada, em grande parte devido aí ao trabalho de Barão de Mauá, que nós vimos na aula passada, beleza? Falando um pouco sobre o segundo reinado, esse processo aí de abolição da escravidão, né? Um pouco diferente aí da ordem do nosso livro, da nossa apostila, mas eu vou estar falando um pouco sobre o abolicionismo, que ele vai ter um papel muito fundamental já na segunda parte, né, segunda metade do governo de Dom Pedro II, né? Então, nessa época, né, desse desenvolvimento é crucial para o processo de abolição de abolição, né, das pessoas escravizadas. Surgiu aí diversas sociedades, jornais contra a prática da escravidão. Os escravos se mobilizaram através dos quilombos e irmandades religiosas, também solicitaram a liberdade na justiça, perderiam, né, um grande investimento na compra dessas pessoas que foram escravizadas, a começar aí também a pagar salários, diminuindo assim grande margem do seu lucro. Dessa maneira, lutavam ferrenhamente contra esses movimentos que eram voltados para a libertação aí dos escravos, tá? Entrando propriamente na política externa de Dom Pedro, né, nós temos aí vários pontos, né, que nós podemos citar aqui, como a Guerra do Paraguai, a questão Christine, né, que eu vou estar até falando para vocês. Sobre a Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1860 a 1870, né, 64 a 70, né?
no plano internacional, o Brasil se envolveu em um grande atrito, especificamente aí na região da Prata, né, do Rio da Prata, em resposta à invasão do Rio Grande do Sul. O governo, né, imperial decidiu aí declarar guerra ao ditador paraguaio Solano Lopes, né, que governou aí de 1827 a 1870, no episódio conhecido aí como Guerra do Paraguai. O conflito ainda contaria com a participação da Argentina e também do Uruguai, e durou aí cerca de 5 anos essa guerra, tá? O Paraguai ele foi derrotado, Solano Lopes morto por soldados brasileiros. O exército ele se viu fortalecido, e após o conflito ele passou aí a reivindicar mais espaço dentro do cenário político nacional. Então, a questão da guerra, né, dessa guerra, trouxe aí um papel fundamental para os militares no processo de construção do Brasil. Eles exigiam mais espaços dentro do âmbito político. Já uma outra questão no ambiente externo, né, que foi a questão Christian, que da mesma maneira, né, o governo ele se viu implicado em uma questão externa, né, quando houve um acidente dos cidadãos britânicos em solo brasileiro. É importante nós lembrarmos que os súditos britânicos não eram julgados pelos tribunais brasileiros se cometessem aí algum crime dentro do Brasil. Essa questão, né, começou aí com um problema entre os marinheiros e os oficiais britânicos no Rio de Janeiro, e pela invasão aí e confisco de 5 barcos no porto do Rio de Janeiro por uma fragata britânica. O governo brasileiro pediu para que os responsáveis eles respondessem juridicamente no país, o que fosse aí paga uma indenização. Diante da recusa dos britânicos, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Reino Unido por 2 anos. Então, isso trouxe aí uma questão que ficou muito ruim aí para o Brasil. Ao longo do governo de Dom Pedro II, né, nós temos aí diversos atritos entre a igreja, os militares e também a elite rural. Tudo isso foi retirando o apoio que existia dentro desses grupos ao trono, né, ao imperador Dom Pedro II. Alguns episódios direcionaram aí os acontecimentos para o golpe militar que implantou a República, tá? São exemplos aí a exigência, né, de que a igreja não acatasse as ordens papais, sem as mesmas terem sido aprovadas pelo imperador. Então, no que aí nós temos, no que se passou aí a história, né, sobre a questão religiosa, por exemplo, que era a questão a bula papal, né, proibia a participação, né, de membros da igreja que fossem ligados à maçonaria, e isso fez com que Dom Pedro ele realmente exigisse a subordinação da igreja ao Estado, tá? Esse foi um dos pontos que fez com que Dom Pedro ele se afastasse da igreja, a igreja passasse a não mais apoiar o imperador. No entanto, foi aí a desvalorização dos militares e o fim da escravidão que mais incomodaram as elites e forçaram aí a deposição de Dom Pedro II. Como assim, professor? Na questão militar, nós temos visto que a participação dos militares na Guerra do Paraguai, e eles viram a questão do republicanismo, né, junto a esses militares que eles estavam combatendo, fez com que eles tivessem uma ideia sobre o republicanismo mais acirrada, ou mais forte dentro deles. Outra coisa foi a participação dos negros junto a essa luta, a essa disputa militar,
que fez com que houvesse uma aproximação maior entre negros e brancos militares. E vários grupos militares começaram a exigir ou a pedir o que nós chamamos de abolição da escravidão. Eles começaram a se unir aos abolicionistas. Um outro processo também é o positivismo, que foi uma teoria criada por um francês que começou a ser difundida dentro do baixo oficialato brasileiro, que principalmente possuía um lema, né, ordem e progresso, que a ordem seria o principal condutor para o progresso industrial, político e educacional do Brasil. E isso fez com que os militares exigissem mais poder dentro do governo, coisa que isso não foi muito aceita, né, por Dom Pedro. E isso fez com que os militares tirassem aí o seu apoio de Dom Pedro, e Dom Pedro tivesse aí muitas perdas dentro do seu apoio para o governo. E por final, nós temos os movimentos e diversos movimentos que existiam voltados para o abolicionismo, né? Movimentos abolicionistas começaram a ganhar força, tá? Por fim também nós temos os militares, né? Eles reclamavam de reconhecimento, né? De falta de reconhecimento, e queriam aumento de salários, promoções que não eram realizadas, que não vinham, né? Tudo isso fez com que eles se unissem aos ideais republicanos. Igualmente, a elite latifundiária não podia suportar a ideia da abolição da escravidão. Assim, com a abolição da escravidão em 1888 pela princesa Isabel, a república ela se tornou um fato, porque a elite rural resolveu apoiar também os abolicionistas com o objetivo de retirar Dom Pedro II do governo. E assim foi, né, através da insatisfação popular que estava muito latente durante esses movimentos que estavam contrários a eles, tá? Nós temos aí a abolição, né, o golpe militar que foi feito no dia 15 de novembro de 1889, né, colocando aí Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do Brasil. Beleza? Galera, eu espero poder ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E nós fizemos aí um compilado, tentei reunir as principais informações sobre este capítulo. Beleza? Galera, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!